Olá meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te ensinar como pregar sobre Saul. E de presente eu vou te dar o esboço prontinho do sermão como pregar sobre Saul. Agora, para que você receba esse esboço e utilize nas suas pregações, você precisa estar dentro do meu grupo lá no WhatsApp, tá? Entre lá no meu grupo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, corra lá, entra no meu grupo e lá você vai receber o esboço. Aqui na descrição eu vou deixar também o link do estudo bíblico do pastor e doutor em teologia e arqueologia bíblica, Rodrigo Silva. Para você pregar, você precisa ter conhecimento. Estude a Bíblia, que é a primeira fonte de conhecimento, e depois vá para comentários de pastores que entendem muito sobre o assunto, explicando trechos da Bíblia e mostrando, inclusive, em Jerusalém, ali nas redondezas, os lugares por onde Jesus entrou. Link do estudo bíblico aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Como pregar sobre Saul? Você vai usar o texto de 1 Samuel 15, versos 23 em diante. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que, aqui é Samuel falando com Saul, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel se lhes disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Ponto. Você pode parar aqui. Você pode até continuar. A gente tem duas alternativas: você voltar do início e resumir até aqui, ou você já pegar aqui mesmo e já fazer as aplicações. Se o culto for menor, for um culto menor, 20 minutos, você pode daqui mesmo você fazer algumas aplicações. Se for maior, então você volta lá do início. Bom, você vai ler o texto, você pode chegar no púlpito, coloca a Bíblia, abra a Bíblia já no texto. Se a sua tiver essa fitinha, você quiser colocar, já passe a fita, deixa a Bíblia aberta, coloque seu celular do lado no modo avião, ou aberto em algo que você vai precisar utilizar ali. Eu uso muito o celular, boto em modo avião, desliga a campainha e já deixo aberto no bloco de notas onde eu tenho algumas anotações ali e fica ali. Pronto. Você já pode, aqui com a Bíblia aberta, você já pode ir direto ao texto. Saúde os irmãos. Se a tua igreja saúda com a paz, você vai saudar com a paz do Senhor. Você vai desejar uma boa noite. Se for adventista, vai desejar um feliz sábado. Ou se for um domingo à noite, uma boa noite. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um aqui presente. Você não está aqui hoje por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma porção da palavra para falar com você. Sabe aquela oração que você tem feito? Essa noite, Deus tem uma resposta para você. Agradeça quem te convidou. Eu quero agradecer o irmão fulano pelo convite. Deus continue te abençoando. Eu estou sempre à disposição da igreja. Essa é uma igreja bonita, uma igreja de pessoas agradáveis. Eu gosto muito dessa igreja e tal, e tal. Vamos fazer uma oração. Feche os olhos. Ore pedindo a unção, pedindo a Deus para abençoar ali aquele momento de estudo da palavra, para que Deus transforme o coração de cada um ali. Faça aquela oração e inicie. Você pode usar como introdução uma pergunta. Irmãos, Deus rejeitou Saul e Deus abraçou Davi. Inclusive, foi considerado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Saul cometeu pecados que aparentemente eram pecados de guerra. Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato, Davi mentiu. E, no entanto, no final foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Você já joga alguma dúvida logo na cabeça dos irmãos e já vai trazer os irmãos à atenção, vão prender em você. Muita gente vai falar: é mesmo, é por quê? A gente vai ficar com o ouvido aguçado, a atenção grudada em você. Por uma razão simples. Davi, por mais que tenha cometido pecados, Davi se arrependia contritamente. Davi, ele rasgava o coração diante do Senhor. Ele fazia a vontade de Deus, mas era humano.
E como seres humanos, em algum momento, irmãos, nós vamos cair. Por isso que nós não temos que basear nossa fé em seres humanos. Porque uma hora o ser humano falha, cai, precisa da misericórdia de Deus. E quem se baseia no ser humano vai cair junto com ele também. Vai esfriar na fé. Por isso que nossa fé tem que ser baseada em Deus, unicamente em Deus. E do outro lado, Saul era obstinado, teimoso, cínico. Saul, ele não fazia a vontade de Deus, ele era desobediente. Deus falava para ele fazer uma coisa, ele fazia outra. E ele ainda voltava com a cara de pau, com a cara lisa e dizia que não, eu estou fazendo a vontade de Deus. E Deus mandava Samuel e dizia: Samuel, diga isso de forma clara. Saul, você está entendendo? Tô. Está ouvindo? Tô. Tá bom. Samuel dava as costas, Saul ia lá e fazia outra coisa, fazia o que ele queria e voltava. Não, eu fiz a vontade de Deus. Olha aqui, começava a dar desculpas. Saul era obstinado, Saul era teimoso. Saul era aquele menino, sabe, birrento, que gosta de fazer a vontade. Não estava nem aí para a vontade de Deus. O que ele queria era fazer a própria vontade e acabou. Por isso Deus rejeitou Saul. E por isso Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Pronto, dito isso, irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto duro para um rei que havia sido escolhido por Deus. Por que que Deus rejeita a Saul? E olha que Samuel vai lá e diz assim: ó, Deus te rejeitou e ainda encontrou um que é melhor do que tu. Vamos fazer um breve resumo aqui da história de Saul. Até o capítulo 8, Israel era regido por Deus. Era o regime teocrático, onde Deus regia a nação. E Deus falava através do seu profeta, que também era juiz em Israel, chamado Samuel. O mesmo Samuel que vem aqui falar com Saul. Mas no capítulo 8, o povo vai a Samuel. Samuel já está velhinho. O povo vai a Samuel e pede um rei. Diz que não quer ser governado pelos filhos de Samuel, o que seria natural, já que Samuel é juiz. Os filhos que tomariam o seu lugar quando ele morresse continuariam sendo juízes do povo. Mas o povo vem a Samuel e diz que não quer os filhos de Samuel como governantes, que querem um rei, tal qual as nações vizinhas também o têm. E eles querem um rei como as nações vizinhas. Samuel fica triste porque estava se sentindo preterido. Afinal de contas, desde criança Samuel cuidou do povo. Desde criança Samuel foi honesto com o povo. Desde criança Samuel foi a voz de Deus para o povo. E o povo agora vai a Samuel e diz que quer um rei como as nações vizinhas. E aí Deus vai a Samuel e diz: Samuel, o povo está rejeitando a mim, não é a você, então dê a eles o que eles precisam. No capítulo 9, Saul, benjamita, filho de Quis, sai para procurar jumentas que se perderam. No capítulo 10, Saul primeiro é separado príncipe e depois é ungido rei da nação de Israel. No capítulo 11, Saul sai para guerrear contra Naás, rei amonita, o rei perverso, e vence e volta como um guerreiro, como um vitorioso, como um vencedor. Ali Saul começa a ganhar notoriedade com o povo. O povo começa a dizer: agora sim nós temos um rei, agora nós temos alguém que vai lutar por nós, agora nós temos alguém que vai vencer as batalhas e agora o inimigo aí, ó, não vai prevalecer sobre nós. Capítulo 12, Samuel já está velhinho, vai resignar o cargo. No capítulo 13, começa a decadência de Saul, porque infelizmente tem muita gente que começa bem, mas não continua bem. Aqui você já pode fazer uma aplicação. Tem muita gente que todo ano em janeiro diz que vai mudar, diz que vai fazer regime, diz que vai voltar para academia, diz que vai fazer dieta, diz que vai parar de fumar, diz que vai parar de beber, diz que vai parar de trair a esposa, diz que vai parar de trair o marido, diz que vai ser um cristão fiel, diz que vai ser um cristão fervoroso, diz que vai ler a Bíblia, vai fazer um ano bíblico. Só promessas, pessoas que começam, mas não conseguem terminar. Primeira semana até que vai, segunda vai, a partir do segundo mês já estão abandonando os seus projetos, porque não conseguem terminar tal qual começam bem. Saul começou bem, mas agora a vida de Saul começa a declinar. Numa guerra, numa peleja contra os filisteus, Samuel demora e Saul vai e oferece o sacrifício que só Samuel poderia oferecer. Saul saiu como um caçador de jumentas, foi escolhido príncipe da nação, rei de Israel, e agora está querendo se meter no lugar onde não era chamado. Estava querendo agora uma posição que Deus não tinha dado. Irmãos, cuidado em querer aquilo que Deus não te deu.
Cuidado em querer fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Cuidado em estar em lugares onde Deus ordenou que você não tivesse, onde Deus não te colocou. É horrível pessoas que estão em lugares, acham que são bem-sucedidas, acham que estão fazendo sucesso, acham que estão abafando, acham que estão com Deus, mas não tem a aprovação de Deus para estarem onde estão. Muitas vezes as pessoas estão tendo sucesso em lugares ou fazendo coisas que Deus não queria que eles tivessem, que Deus não queria que eles estivessem fazendo. E acham que porque estão ganhando dinheiro, acham que porque estão tendo sucesso, notoriedade, fama, Deus está abençoando, quando na verdade não está, porque bênção de Deus não significa ter sucesso. Ter bênção de Deus não significa ter dinheiro. Ter bênção de Deus não significa ter reconhecimento. Óbvio que se Deus quiser, Ele te dá tudo isso. Mas ter tudo isso não significa que você está sendo abençoado por Deus. Porque a bênção de Deus, às vezes, vai vir para aquele pai de família que é pobre, só tem dinheiro para pagar as contas e comer. Mas tem uma família próspera, tem uma família feliz, tem filhos honrados, mulher honrada, marido honrado. Bênção de Deus nem sempre está atrelada a dinheiro. Você pode comentar um pouquinho sobre isso. E aí volte para o texto onde Saul, o rei, oferece um sacrifício que só era devido para o sacerdote. Tinha que ser sacerdote, ele não podia fazer isso. E ele vai e oferece sacrifício. Quando Samuel chega, Samuel pergunta: Saul, o que você fez? Eu ofereci sacrifício, você demorou, eu ofereci no seu lugar. No capítulo 14, Saul faz um voto precipitado. E por conta disso, quase que Jonatas paga, sem saber do voto. Ele come um punhado de mel e quase que ele é morto. Se o povo não intercedesse por ele, ele teria sido morto. Por causa de um voto precipitado do pai. Irmãos, tenham cuidado com os votos que vocês fazem. Tenha cuidado, às vezes, no calor da emoção, na precipitação. A gente corre o risco de fazer voto que não vai ter a capacidade de cumprir. Voto tem que ser cumprido. No capítulo 15, Deus dá mais uma chance para Saul. Samuel vai a Saul e diz: Saul, Deus ordenou que você vá até Amaleque, destrua tudo, não poupe ninguém, não poupe nada, acabe com a cidade. E Saul vai a Amaleque, destrói tudo, mas traz as vacas gordas e o rei de Amaleque. E aí quando Samuel chega, Samuel diz: Saul, o que aconteceu? Fiz o que Deus ordenou. Como assim? Eu estou ouvindo um mugido de vaca. Quem são essas vacas? Aí Saul vem e fala assim: calma aí, Samuel, espera aí. Essas vacas gordas eu trouxe para dar de oferta. Aí Samuel diz aquela frase conhecida, né? Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Obediência. Ele não está tirando a importância do sacrifício, ele está dizendo que não adianta sacrificar sem obedecer. Não adianta você sacrifício, não adianta você dar oferta, não adianta você dizimar por qualquer razão que não seja a obediência a Deus. Não adianta. Deus quer primeiro a obediência, depois vem o sacrifício, depois a oferta, depois o dízimo. Você acabou de citar a última desobediência de Saul ali no capítulo 15, agora a gente já entra no texto que a gente leu. E aí você puxa. E aqui, irmãos, a gente chega no texto que a gente leu essa noite. Samuel olha para Saul e diz: por causa da tua desobediência, porque você não cumpre os estatutos do Senhor, porque você não cumpre as ordens de Deus, prefere fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, Deus está tirando hoje de ti o reino e está dando para um que é melhor que você. Você não será mais o rei. Deus já está levantando outro homem para ser o rei de Israel. Aí Saul se desespera. Saul cai prostrado diante de Samuel e diz: por favor, Samuel, volte comigo, para que o povo veja que você está comigo. Não me deixe voltar sozinho, porque senão o povo vai pensar que, vai descobrir que Deus me rejeitou. Olha a preocupação de Saul, descobrir que Deus o rejeitou, quando na verdade devia estar preocupado em servir a vontade de Deus. Nossa preocupação não tem que ser se o vizinho vai ouvir. Nossa preocupação não vai ser se a igreja, o diretor, o pastor, o presbítero, o ancião vai me ver fazendo uma coisa errada. Não. Nossa preocupação tem que ser se Deus vai nos ver em erro. Deus vai nos ver fazendo algo errado. Saul está preocupado com o povo. Samuel sai, Saul agarra na capa, a capa se rasga. Samuel se volta e diz assim: ó, Deus está rasgando de ti hoje o reino e dando para outro. Você não será mais rei. E aí agora a gente já caminha para o fechamento.
Aí você vai olhar para a igreja e falar assim: irmãos, quantas vezes nós temos desobedecido a Deus? Saul foi escolhido por Deus para ser rei. Saul tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fazer as coisas corretas. Saul tinha tudo para fazer a vontade de Deus, para que Deus reinasse através dele. Mas ele preferiu fazer a própria vontade. Ele preferiu seguir os próprios caminhos, os próprios desígnios, e pagou caro pelas decisões erradas que tomou. Sofreu as consequências de uma vida rebelde, de uma vida longe de Deus, de uma vida fazendo as próprias vontades. Talvez, aí você pode falar isso aqui, talvez eu esteja falando essa noite aqui, ou essa manhã aqui, ou essa tarde, para alguém que tinha tudo para dar certo, mas tem andado em caminhos distantes de Deus. Talvez eu tenha falado a alguém aqui que até começou a fazer as coisas certas, até começou a fazer a vontade de Deus corretamente, mas ultimamente tem seguido os próprios caminhos, está em pecado, está fazendo o que o coração mal deseja. Muito cuidado, meu irmão, porque essa noite Deus pode rasgar a tua história. Essa noite Deus pode rasgar as bênçãos que Ele vem dando, encolher a mão e você cair em trevas, cair em maldição. O meu convite para você, meu irmão, que está em pecado, que está longe de Deus, que está distante de Deus, meu convite para você que tem sido um Saul, rebelde, obstinado, desobediente, volte enquanto é tempo. Quem sai do guarda-chuva de Deus cai na tempestade do diabo. Volte aos pés do Senhor enquanto é tempo. Abandone, meu irmão, as práticas pecaminosas. Abandone a vida de pecados e se volte para o Senhor antes que o profeta seja enviado e a ordem do Senhor seja cumprida na tua vida. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O mesmo Deus que estende a mão para abençoar é o mesmo Deus que encolhe a mão para que a bênção não caia mais na tua vida. Ouça o alerta de Deus, ouça a admoestação que Deus está dando essa noite para que você abra os olhos, para que você acorde, para que você mude a direção e seja convertido enquanto é tempo. Volte para o Senhor. Você sabe qual foi o final de Saul, meu irmão? Use isso aqui para alertá-lo. Você sabe qual foi o final de Saul? Quando ele se viu cercado pelo inimigo, sem a presença de Deus para lutar com ele, para vencer o inimigo por ele. Quando ele se viu cercado pelo inimigo e sabia que seria capturado, seria torturado e morto, sabe o que ele fez? Ele pegou a espada e tirou a própria vida. Você sabe qual é o final de muitos que se afastam de Deus? A morte. Ou pela mão dos outros, ou pelas próprias mãos. Se não a morte física, a morte eterna. Quem se afasta de Deus para viver os próprios caminhos, para viver uma vida dissoluta, para fazer as coisas da própria maneira, para seguir o seu próprio coração rebelde, o final é a morte. A Bíblia que diz: há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o final é caminho de morte. Todo homem que está longe de Deus, que se afasta de Deus, que vai seguir os próprios caminhos, para fazer a própria vontade, com coração duro, obstinado, teimoso, desobediente, todo homem que se afasta de Deus morre. Se não a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Então, meu convite para você hoje que está aqui volte-se para Deus enquanto há tempo. Volte-se para Deus enquanto você ainda respira e tem a capacidade de raciocinar e de escolher. Deus está te convidando. Deus está te chamando. Eu sinto a presença de Deus aqui te convidando aí agora, tocando no teu coração. Filho, volte, volte. Se tiver alguém para cantar um hino chamado volta, de convite, para que volte, tipo: quando Jesus se chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói
e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, do que te rouba a paz. Aí vem o coro. Se tiver alguém cante esse hino, vai ser perfeito. Vem pra Jesus. Você pode, inclusive, antes do hino, fazer um convite. Deus está te convidando, meu irmão. Vem para Jesus. Volte. Eu quero orar por você. Se é o teu desejo do coração, voltar para Deus, dizer: Senhor, eu quero abandonar as minhas próprias vontades, quero fazer a tua vontade, eu quero firmar uma aliança contigo agora e fazer a tua vontade. E aí pede alguém para cantar esse hino. Aí vem o coro. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Esse é um hino muito bom, eu uso muito quando quero fazer um apelo para que a pessoa venha até Jesus. Você pode usar também, aqui você encerra. As pessoas vêm à frente, final do hino, e você faz uma oração. Você vai orar por elas para que Deus as transforme, Deus arranque delas o desejo de seguir os próprios caminhos e fazer a própria vontade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu te convido a vir para o meu grupo, né? Eu comecei agora o grupo, acabei de postar. E lá no grupo eu vou te passar o esboço desse sermão, tá? Clique no link que está lá na descrição, corra lá e venha para o grupo de oração. Um grupo onde a gente vai compartilhar alguns elementos aí sobre pregação, vídeos sobre pregação e, sobretudo, vou compartilhar esboços de pregação lá, tá bom? Vem para o grupo.